Eu sou o professor Carbone, sou professor da oficina do estudante da disciplina de atualidades e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da questão árabe-israelense. Se você tem acompanhado as notícias sobre os conflitos entre Israel e o Hamas, você está acompanhando, na verdade, um conflito que remonta a muitas décadas atrás. Esse conflito ele tem início ainda no século XIX, com o aumento das migrações de judeus para a região da Palestina. Naquela época, havia surgido o sionismo, que era a defesa da ideia de que se deveria construir um país para os judeus, que estavam sofrendo naquele momento inúmeras perseguições em solo europeu. Com o sionismo, vários locais foram cogitados ao longo das próximas décadas para a criação de um país para o povo judeu. Se cogitou, por exemplo, o Quênia, se cogitou, por exemplo, a Argentina, até a Guiana Inglesa em algum momento foi cogitada. Mas o fato é que por questões religiosas existia uma parte muito significativa dos judeus que era simpático a se colocar na região da Palestina e lá construir um país para si. Com o aumento das migrações de judeus para a região, os conflitos entre árabes, palestinos e esses primeiros colonos judeus se iniciaram. A região ainda era parte do antigo Império Turco-Otomano, e como parte do Império Turco-Otomano, era uma região em que ficavam estabelecidos vários assentamentos judeus, na maior parte deles constituídos com autorização do Império Turco-Otomano, e uma maior parte de população palestina, que já ocupava a região há pelo menos 2 milênios. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a fragmentação do Império Turco-Otomano, surgiu na região do Oriente Médio o sistema de mandatos. Pelo sistema de mandatos, França e Inglaterra dividiram a região em várias áreas, tentando estabelecer novos países, normalmente tendo como foco o estabelecimento de fronteiras étnicas. O mandato para a Palestina, como era chamado pela Inglaterra, previa a criação então de um país árabe chamado Palestina. Mas com o passar do tempo, ficava claro que também deveria se pensar numa solução para os judeus que migravam para a região, principalmente porque a partir dos anos 20, 30, com o fortalecimento do nazismo na Europa, essas migrações aumentavam. Então tivemos uma das propostas, por exemplo, de criação de um único Estado que teria um governo de coligação entre árabes e judeus. Bom, nenhum dos grupos aceitava essa proposta. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu então comprar a proposta e estabelecer na região 2 estados para 2 povos. Um Estado árabe chamado Palestina e um Estado judeu chamado Israel, conforme mostrado aí no mapa que vocês estão dando uma olhadinha agora, tá? Essa proposta da ONU, no entanto, ela não teve andamento. No momento em que se encerrava o mandato britânico para a Palestina, Israel proclamou, nesse momento de maneira unilateral, sua independência, mas foi atacado nesse mesmo instante por vários países árabes vizinhos. Desta guerra, que muitas vezes também é conhecida como Guerra de Independência de Israel, a gente tem o estabelecimento de um Estado judeu, que vai se chamar de fato Israel, e outras áreas sendo ocupadas por países vizinhos. Uma das consequências é que não sobra território para a criação do Estado palestino. Posteriormente, outros conflitos ocorreram no local, como a Guerra de Suez ou a Guerra dos 6 Dias. Esses conflitos acabaram delimitando o mapa que vemos hoje, com Israel ocupando grande parte do território que originalmente havia sido circunscrito pela ONU, e com 2 áreas, principalmente de povoamento árabe, mas que são controladas pelo menos parcialmente por Israel, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Nestas áreas, a ocupação de Israel mudou ao longo do tempo. Hoje, não temos mais assentamentos judeus na faixa de Gaza, que é uma região controlada pelo grupo Hamas, que se opõe à presença de Israel na região. Também temos na Cisjordânia uma grande ocupação árabe, com assentamentos judeus e inúmeros conflitos nessa região de tempos em tempos. O conflito que vemos agora é um dos conflitos nesse momento de maior acirramento das tensões. Ele começou com desocupação de algumas casas, na qual palestinos de Jerusalém perderam o direito de ocupá-las. Nesse conflito, a gente teve um processo na qual a desocupação resultou em críticas por palestinos que acusam Israel de estar usando
a justiça para, ao longo do tempo, remover os árabes dessa região, a Cidade Velha, e, ao mesmo tempo, temos argumentos em Israel de que a prática, na verdade, desocupou um terreno que não deveria ter sido ocupado por essas famílias décadas atrás. O fato é que esse primeiro processo de desocupação gerou uma onda de protestos, com enfrentamentos entre parte da população árabe palestina da cidade de Jerusalém e a polícia israelense local, com manifestantes atirando pedras em policiais e os policiais respondendo com balas de borracha ou gás lacrimogêneo. Mas esse conflito vai rapidamente tomar maior força quando os militantes do Hamas, lá da região da faixa de Gaza, começaram a responder também com mísseis de curto alcance em territórios israelenses. Israel responde com o envio também de mísseis a diferentes regiões da faixa de Gaza e passa a anunciar, inclusive, a morte de alguns militantes e lideranças do Hamas. De lá para cá, tivemos dezenas de mortos. O Hamas decidiu testar, como a mídia tem dito, o escudo de ferro israelense, que seria uma barreira anti-mísseis formada, na verdade, por um avançado sistema de identificação desses mísseis e de destruição daqueles mísseis que poderiam, de fato, ameaçar o território de Israel. Israel também mobiliza suas tropas para a fronteira com a faixa de Gaza e ataca inúmeros alvos, sempre com o argumento de que está atacando locais que são ocupados originalmente pelas forças do Hamas e que normalmente se defende dizendo que as áreas, na verdade, eram áreas de ocupação civil. Tá? Muitas mortes depois, conseguimos finalmente, na semana passada, um cessar-fogo, que na região é sempre muito tenso. Tá? Espera-se que esse cessar-fogo possa durar e que as discussões a respeito da questão árabe-israelense, desse conflito que duram décadas, possam agora dar origem a talvez uma solução para o problema. A gente fica aguardando. Bom, muito obrigado, galera. Por hora é isso aí. Valeu!